quarta do ano de 2022, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, que essa seja uma ceia especial. Que cada vez que participarmos dela, além de cumprirmos a palavra do Senhor, além de realizar aqui, ó Pai, a vontade do Senhor Jesus Cristo, de fazer e realizar até que o Senhor volte, que nós sejamos também abençoados, alcançados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas ofertas levantadas nesse local. Obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra, que vai ser, ó Pai, agora repartida entre nós. Obrigado pelos cânticos. Obrigado, Deus, pela fidelidade dos irmãos. Que seja uma semana abençoada, uma semana, ó Pai querido, no qual a resposta do Senhor para a nossa vida seja cada vez mais frequente, e seja uma resposta cada vez mais, ó Pai, clara, evidente aos nossos corações. Pai querido, que mesmo em meio ao barulho, Pai, que o mundo produz, ao barulho que as trevas têm produzido à nossa volta, Pai, com escândalos, ó Pai, com pessoas se afastando do Senhor, com pessoas, ó Pai querido, denegrindo o nome do Senhor Jesus, fazendo com que o reino das trevas avance de alguma maneira, Pai, mesmo com esse barulho, Pai, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Nós temos hoje a ceia, e eu pedi para todos estarem em oração, né? Orarem pela Santa Ceia. Foi uma semana de oração. Uma semana de oração. Tá bom. Tá bom? A joia. Pode ficar em pé, Joana. Uma semana de oração. Nós temos participado de um período de oração, 91 dias orando o Salmo 91 e 91 dias lendo o Salmo 91 também, né, escutando o Salmo 91 durante 91 dias. E eu tenho feito, né, esse trabalho e tenho também aceitado alguns desafios que esse pastor tem dado. Ele nos convidou a orar sexta, sábado e domingo por uma bênção financeira e por um livramento de dívidas, de compromissos que nós temos muitas vezes, ou que outras pessoas têm, ou que parentes têm, ou que aquela pessoa que estamos intercedendo. Então estamos nesse propósito também hoje. Hoje é o terceiro dia de oração. E nós estamos também encaminhando, né, para uma semana profética. Uma semana profética. Todo ano há uma comemoração da Páscoa, há uma comemoração de um dia especial, há uma celebração da sexta-feira da Paixão, há uma celebração do sábado, há uma celebração do domingo de ressurreição. Enfim, é uma semana profética. Então, quinta-feira nós estaremos aqui orando ao Senhor, orando pelos irmãos, agora que nós já temos uma certa autonomia nos cultos, sem a máscara, né? Já com uma certa liberdade, nós estaremos retomando, né, as orações com imposição de mãos, né, seguindo os protocolos também que a gente tem que seguir, mas quinta-feira nós estaremos em oração especial no nosso trabalho. Abra sua casa para Jesus. E toda vez que a gente abre a nossa casa para Jesus, acontece um milagre. Amém? Então, e no sábado, nós vamos estar falando isso mais no final do culto. Nós vamos ter um culto especial para as crianças, né? A Páscoa para as crianças, às 16 horas. Vamos exibir um filme. E no domingo à noite também teremos uma celebração especial, uma mensagem especial. Ele ressuscitou, os benefícios da ressurreição para a nossa vida. Amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra, e já ao compartilhar essa palavra, eu já
eu já trago assim para você que a Santa Ceia é uma das maneiras de você e eu e nós ficarmos de pé. Então, eu me preparei para essa Santa Ceia, não vou dizer que eu coloquei a minha melhor roupa, mas eu quis me apresentar de melhor maneira possível nessa ceia, porque eu fiz uma convocação para a igreja, para oração, para vir com a sua melhor roupa, para vir com o seu melhor sorriso, para vir com a expectativa de que Deus vai e está fazendo algo. E eu posso sentir a presença de Deus durante toda a semana. Durante toda a semana, com todas as lutas, as dificuldades, as notícias desagradáveis, as situações desagradáveis que ocorreram, seja local, seja no mundo, eu estive percebendo a presença de Deus a cada dia. E hoje não é diferente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 12. Nós já começamos a falar sobre essa palavra. E Deus ele tem mantido uma certa conexão com essa palavra. Tudo que eu vejo, tudo que eu falo, eu penso nessa palavra. Tudo que eu vejo, eu penso na pergunta que eu fiz após essa palavra, e hoje eu quero compartilhar mais um pouco dessa palavra com você. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Eu vou ler mais versículos, mas a nossa base para nós começarmos o nosso trabalho é o verso 12. Eu vou ler o 12, depois eu vou retornar lá no 6 e ler tudo, para que a gente possa ter uma palavra mais rica. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aí eu volto lá no versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem a fim os fins dos séculos têm chegado. Verso 12, novamente. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E o verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Tem outros textos que a gente vai ler, mas vamos ficar só nesse por enquanto. Quando eu disse que a Santa Ceia é uma das formas, ou a ceia do Senhor, o pão e o vinho, é uma das formas de nós ficarmos de pé, é porque quando eu comecei essa palavra, 3 semanas atrás, quando Deus me deu essa palavra, e eu comecei a me perguntar, e perguntei para a igreja também sobre isso, e pergunto para a minha família, e pergunto para a sua família, e pergunto para as pessoas que estão na rua, que estão nos escutando, enfim. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A palavra cuide-se aqui esteja precavido, prevenido. Cuide-se, se prepare. Não fique desatento. Tome cuidado. Seja cuidadoso. Então eu fiz uma pergunta: e o que você tem feito para ficar de pé? O que eu tenho feito para ficar de pé? Qual o preço que eu tenho pago? Qual a renúncia que eu tenho feito? Quais as renúncias que eu, como homem, como marido, como pai, como pastor, como irmão, como filho, como membro da sociedade, tenho feito para ficar de pé? E aqui no caso, entendendo que ficar de pé é na presença do Senhor.
Ficar de pé aqui é servindo ao Senhor. Ficar de pé aqui é mesmo que as situações fiquem constrangedoras, você permanece de pé. Nós estamos sendo assolados no Brasil com uma série de escândalos. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Escândalos envolvendo pastores, envolvendo pastores que já não estão mais de pé. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a Bíblia fala, aquele que pensa que está de pé, cruze para que não caia. Então nós temos vários escândalos a nível nacional que vêm confrontar às vezes a gente. Eu recebo às vezes algumas mensagens de amigos, de colegas, às vezes eles soltam alguns pontos e eles nos questionam por que estão envolvidos em tanta confusão os pastores. Eu não sei, eu não posso falar por eles. Eu não posso falar por eles, né? Mas eu posso falar geral pela Bíblia. Eu posso falar geral por mim e por você que está aqui, por todo cristão que está na face da terra. Porque tem uma regra geral, tem uma regra base, tem algo que é base. Tem algo que não depende daquilo que eu creio, da forma que eu creio. Tem algo que é estabelecido pelo Senhor. Tem algo que é estabelecido pela Bíblia. E tem algo que é estabelecido e convencionado pelo Espírito Santo, de forma que eu tenho que fazer aquilo ali. Não é opcional. Quando é opcional, a Bíblia também deixa claro. Quando é opcional, quando não é para nós, quando não é para a nossa vida, quando não é para a nossa era, para a nossa igreja, tem isso na Bíblia também, mas tem palavras na Bíblia que elas não são opcionais, elas são uma orientação, e essa palavra que eu acabei de ler do apóstolo São Paulo aos Coríntios, eu tenho certeza que ela é uma orientação que não é opcional. Ela diz assim, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Quando nós achamos que essa palavra é opcional, nós nos afastamos do Senhor. Nós deixamos de fazer coisas para que nós nos cuidemos. Quando uma pessoa fica muito relaxada na sua vida, ela passa a não tomar mais cuidados. Quando uma pessoa ela começa a caminhar em um caminho perigoso, em um caminho assim, vamos dizer assim, que tem uma série de perigos, ela toma mais cuidado, ela olha antes de sair, ela se previne, coloca o celular num lugar mais escondido, não fica manuseando o celular naquele horário, coloca a carteira talvez sem dinheiro, não carrega dinheiro. Por quê? Porque ela sabe que aquele local que ela vai passar, que ela talvez obrigatoriamente tem que passar, por causa de um trabalho, por causa de uma escola, por causa de um encontro, por causa de ir na casa de um amigo, é algo perigoso, então ela toma cuidado. Eu lembro que muitas vezes, quando eu saía de casa, ia ao Monte orar lá em BH, nós tínhamos que voltar de madrugadinha, 3, 4 da manhã. Às vezes a gente ficava até 6 horas, porque não tinha como voltar, porque não tinha um ônibus naquele horário, e se a gente pegasse um ônibus naquele horário, a turma ia ficar dividida, e nós íamos ficar sozinhos em certos pontos, e é perigoso. Mas com o passar do tempo, a gente começou a acostumar a ver as mesmas pessoas de madrugada, e a gente mesmo começa a relaxar na nossa segurança. A gente passa a sair 4, 5 da manhã. Já fiz muitas vezes isso. Isso é o quê? É quando a gente começa a acostumar com aquele caminho. Isso é natural. Toda vez que alguém acostuma com o caminho, toda vez que alguém começa a acostumar com aquele trajeto que ela faz, que ele faz, mesmo que seja algo perigoso, com inúmeros perigos, nós acabamos por acostumar e relaxamos. E olha, eu vou te falar algo sem medo de errar. A vida cristã, ela é desse jeito. A vida cristã, quando ela começa para nós, aleluia, glória a Deus por isso, ela é cheia de não pode, não faça, tome cuidado.
E a gente começa a perceber que é verdade, esse não faça, não pode, tome cuidado, porque ela está nos anunciando os perigos. Os perigos não de ser um cristão, mas os perigos de ter que caminhar como cristão. Por quê? O diabo está naquela luta. Não só o diabo está naquela luta, mas outras pessoas que não querem o sucesso espiritual, pessoas que desviaram da igreja, querem provar que a igreja não vale nada, querem provar que ser crente não vale nada, então elas querem a sua derrota. Então muitas vezes nós entramos na igreja e ficamos ali naquela proteção, naquela áurea de proteção espiritual tão grande que nós podemos sentir, tocar naquilo que Deus fala, naquilo que o Espírito Santo fala, e ali naquele começo de caminhada, com toda certeza você e eu não olhamos nem para lá e nem para cá, nós não deixamos de nos cuidar. Nós não participamos de roda de escarnecedores, nós não conversamos fiado nas esquinas, nós não ficamos fazendo fofoca da vida dos outros, nós não falamos mal da vida dos outros, nós nos abstemos de toda e qualquer bebida, nós nos abstemos de todo e qualquer programa na TV inútil sem nenhuma serventia, programas que só trazem nada. Eu tenho um amigo que de vez em quando ele aparecia com um livro grosso na mão e a gente perguntava, fulano, para que esse livro aí é ele? Para aumentar a minha cultura inútil, porque isso aqui não vale nada, Toninho. E ele ria. E é verdade, tem crente que hoje está aumentando a cultura inútil. Só fala besteira, só fala asneira, não conhece a Bíblia, e quando tem um escândalo envolvendo pastores a nível nacional, como está acontecendo agora, ele é o primeiro a tremer, a balançar, porque ele olha para esses pastores, no caso tinha que olhar para Deus, porque Deus ele é imutável, Deus não mente, Deus não se move, e Deus nos orienta. E como eu estava falando, no começo da nossa carreira, da nossa fé, nós tomamos todo tipo de cuidado. Nós cuidamos da aparência, nós olhamos se a nossa roupa está agradando a Deus, nós ficamos preocupados se a saia está mais curta, se as vestes estão estranhas, se eu estou de camiseta, se eu não estou influenciando, não que isso seja pecado ou não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando que nós tomamos mais cuidado. Nós não entramos em boteco, nós não entramos em discussão, nós não somos pegos em flagrante de nada, porque nós estamos nos cuidando. Olha o que a palavra fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E aí eu fiz uma pergunta, mas o que nós temos feito para não cair? Quais os procedimentos, quais as estratégias de oração, quais os jejuns que eu tenho feito para não cair? Eu vou começar com duas coisas que não estão escritas aqui. Primeiro, a Santa Ceia para mim é um motivo, é uma estratégia para a gente não cair. Porque quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós nos envolvemos com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos obedecendo a palavra, nós estamos obedecendo ao Senhor Jesus, nós estamos nos preparando para essa ceia, nós estamos buscando a nossa comunhão com Ele para não sermos pegos. É uma palavra que fala que aquele que come e bebe de qualquer jeito, come e bebe para a sua condenação, e por isso há muitos mortos. E aqui eu quero crer também que aqui cabe, não é uma morte física somente, mas mortos espirituais dentro da igreja. A igreja está cheia de morto-vivo. Por quê? Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não estão se cuidando, não estamos nos cuidando. Assistimos qualquer porqueira, andamos de qualquer jeito, falamos de qualquer jeito, não temos um procedimento correto de acordo com a palavra, estamos deixando de buscar, de orar, de jejuar, estamos deixando de fazer aquilo que nós temos que fazer para ficar de pé. E as coisas não mudaram. Para ficar de pé, não mudaram as coisas. Antes de falar de coisas que nos deixam de pé, eu relacionei aqui nesse texto algumas coisas que nos fazem cair.
A primeira coisa está no verso 6. É isso mesmo, verso 6. Primeira coisa que o apóstolo São Paulo fala no verso 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Sabe o que é isso aqui? Cobiça. Cobiça. Cobiça é desejar o que não é nosso. Não é seu, não deseja. Não é meu, não desejo. Não interessa se é bonito, se não é bonito, se é ouro, se é prata, por causa desses escândalos. Qual o motivo desses escândalos que estão acontecendo aí? Ouro, cobiça. Cobiçando aquilo que não é deles. Agora, se você está de pé, cuidado com a cobiça. Cobiça é desejar o que não é nosso. Isso é cobiça. Quando você deseja aquilo que não é seu, você tem a tendência, eu tenho a tendência de cair. Uma segunda coisa que está aí no verso 7. Verso 7. Uma coisa que nos fazem cair. Idolatria. Está escrito lá, no verso 7. Olha lá. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Idolatria. Uma terceira coisa que nos faz cair. Prostituição. Verso 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Aqui cabe uma observação. O apóstolo Paulo não estava falando que eles estavam indo para um prostíbulo, não. Aqui o apóstolo Paulo estava falando daquele episódio que quando Moisés desceu do monte, após 40 dias de oração, ele escutou um barulho no meio do arraial e era uma confusão por ocasião do bezerro. Eles levantaram um bezerro e fizeram ali uma orgia espiritual, adorando. Quantos de nós estamos indo após bezerros de ouro? Indo à igreja buscando bênção, buscando isso, indo numa igreja que é melhor do que a outra, aquela é melhor, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo, e aí acaba nós estamos transformados, ou estamos andando daqui para ali sem uma devida transformação. Porque quando nós transformamos, somos transformados pelo Senhor, o nosso foco é o Senhor. Não são os bezerros que tem por aí. Uma outra coisa que a Bíblia fala, que nos faz cair, no verso 9, a tentação. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram as mordeduras da serpente. No verso 9 também relata aquele episódio das serpentes arrasadoras. Mas quando o apóstolo fala, não põe à prova ao Senhor, ele está dizendo, toma cuidado. E eu gostei muito de uma palavra que esse pastor que eu tenho escutado ele todos os dias, ele falou, já tem muitos dias já, ele diz, cuidado, porque toda porta que você bate vai abrir. Talvez você está insistindo demais numa porta que não é para abrir. E se você forçar uma porta, ela vai abrir. E não foi Deus que abriu. Tem porta que não foi Deus que abriu. E muitas vezes nós estamos tentando a Deus com situações que não era para a gente passar. Por problemas, por doenças, por crises. Tem pessoas indo passar no psicólogo, que não que seja errado, eu acho que tem que ir, né? Eles estão aí por uma permissão de Deus, os médicos, mas tem situações que não precisamos de passar. E muitas vezes nós estamos tentando a Deus. Uma outra coisa que está aí também, no verso 10, é a murmuração. Nem murmureis como alguns deles murmuraram. Só nesses 6 versículos que nós lemos aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 coisas que podem fazer a gente cair. Por isso o apóstolo São Paulo orientou a todos nós. E quando ele falou de murmuração, ele estava falando de uma reclamação assuntosa para com Deus. É aquela reclamação assim, Deus, hoje eu não tive isso, por que eu não tive isso? É aquela reclamação que passa, que suplanta a reclamação de requerer de Deus algo. É uma reclamação que passa a ser algo assim, está dizendo que Deus não está correto. É uma murmuração que começa a atingir o poder de Deus,
a graça de Deus, o benefício de Deus e atinge a quem Deus é. E aí, Deus não se agrada e nos faz cair. Então, essas 5 coisas que eu citei, relacionadas a esse aqui, geraram o aviso de Paulo. Olha aqui. Cuidado. No verso 10. Aquele que está de pé, no verso 12. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. E aí eu comecei a avaliar e fazer pergunta: o que eu fiz hoje? Que demonstra que eu estou cuidando para ficar de pé. Olha, todos os dias você deve orar. Fiz aqui uma relação. Entender que não podemos misturar práticas da sociedade atual com a nossa fé. Nós não podemos misturar. Nós não podemos deixar de ter ações práticas. Olha, uma coisa é você receber uma orientação, uma palavra e não fazer nada. Outra coisa é você deixar de praticar aquilo que você já sabe que tem que fazer. Então, o que é que vai nos permitir, o que é que vai nos fazer ficar de pé? Ações práticas. Guarda isso no seu coração. Primeira coisa, ações práticas. Se você tem uma dificuldade em falar e a sua fala, ela está atingindo pessoas, ela está desagradando a Deus, desagradando situações, é uma fala que é carregada com coisas nocivas, depreciativas, qual que é a ação prática que você tem que fazer? Se calar. Policial que você está falando. É uma ação prática. Então, para cada cuidado que nós temos que ter com a palavra, você tem que ter uma ação prática. Uma ação prática. A primeira ação prática que nós temos que ter, oração. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, é uma sequência de palavras. Entre elas ali está orar sem cessar. Lá está em tudo dai graças. Lá está, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo regozijai-vos. São ações práticas. O Evangelho não é só vir na igreja quinta e domingo e sexta. O Evangelho não é você ter uma Bíblia, uma carteira de membro da igreja. O Evangelho é desde o dia que você o aceitou, aleluia, glória a Deus, você começa uma ação prática. Uma ação prática. Que ação prática? Você começa a orar sem cessar, todos os dias, pro resto da sua vida. É uma ação prática. Quando os escândalos vierem, nós vamos falar sobre isso. Quando as situações adversas vierem, mesmo que você seja inquirido pela sua fé, acusado também de estar mancomunado com essas situações, você vai ter segurança, pé no chão, para entender que você não faz parte dessa turma que cai, porque você está se cuidando. Se cuidando como? Com ações práticas. Outra ação prática, dar graças a Deus a tudo. Tem pessoas que são ingratas com o pai, com a mãe, ingratas com o irmão, ingratas com o vizinho que ajudou, ingratas com o parente que ajudou, são ingratas, são incapazes de agradecer por qualquer motivo. São pessoas que dão um nó na garganta quando tem que falar muito obrigado. E isso reflete no relacionamento com Deus. Porque se você não consegue agradecer aquela pessoa que você está vendo, você não será grato a Deus. E a gratidão a Deus, ela é prática. Ela é refletida através da sua oferta. Ela é refletida através do seu dízimo. Ela é refletida através do seu louvor. Ela é refletida através do seu sim para Deus. Ela é refletida através da sua obediência. Ser grato a Deus é ser obediente ao que Ele fala. Ser grato a Deus é ser agradecido por cada oportunidade de viver, de levantar. Não é uma religião. Não é nada a ver com a religião. Não é nada a ver com a religião de crente ou religião disso ou daquilo. Tem a ver com a sua comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus, não consegue ouvir a voz dEle, não consegue falar com Ele, você não é grato. Uma ação prática, seja grato. Uma pessoa grata, ela toca o coração de Deus. Porque Deus, Ele ama a gratidão.
No episódio dos 10 leprosos, Jesus curou 10 leprosos. Eles partiram correndo para a casa dele. Óbvio, Jesus falou, vai embora. Jesus falou, vai ao sacerdote, se apresenta a ele e volta para sua casa. Os 10 saíram correndo, mas no meio do caminho um voltou. Voltou, agradeceu e queria ficar com Jesus. E Jesus perguntou, espera aí, cadê os outros? Aquele homem estava tão grato que ele queria caminhar, ele queria seguir Jesus, ele queria ser um discípulo talvez, queria aprender mais. E Jesus perguntou, não eram 10 que eu curei? Eles foram embora. Nós somos assim. Nós recebemos a cura e vamos embora. Precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso. Precisamos ser gratos. Isso é uma ação prática. Você deve ser grato a Deus. Comece a agradecer a Deus. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com cuidar-se para não cair. O jovem quer cuidar para não cair? Faça ações práticas. Ações práticas. Uma outra coisa que vai ajudar a gente a ficar de pé, que vai te ajudar a ficar de pé, que ajuda a cuidar a ficar de pé, é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Como eu posso falar que conheço a Jesus, que eu amo a Jesus? Como eu posso falar que sou um cristão, que sou um crente, independente da igreja que você é, se eu não leio a Bíblia? Se eu não leio a Bíblia, se eu não leio as Escrituras, a Bíblia fala que é nelas que cuidais ter a vida eterna. A Bíblia fala que tudo vai passar, menos as Escrituras. Cuide-se para que não caia. Eu pergunto, o que você tem feito para não cair? E quando eu digo aqui não cair, eu não estou dizendo de desviar, virar um bêbado, um drogado na rua, não. Não cair, muitas vezes, é ficar dentro da igreja, passando pelas tentações e caindo nas tentações. O rapazinho não consegue ficar sem namorar, a menina não consegue ficar sem namorar, o homem casado não consegue ficar se envolvendo, deixar de se envolver com as meninas mais jovens da igreja, e assim vai. Não conseguem ter uma firmeza. Eu estou falando de cair, é deixar de ser guiado pelo Senhor, deixar de ser orientado pelo Espírito Santo. É muito mais do que abandonar a igreja. Uma pessoa que abandona a igreja, ela tomou uma decisão, que ela não quer servir a Deus. Não é que ela não acredita em Deus, é porque ela entendeu que Deus não é bom o suficiente para ela, ou que ela não quer se envolver com Deus que exige santidade. E aí nós temos uma outra coisa que é importante, além de ler a Bíblia, você deve congregar. Você deve vir ao culto, participar de escola bíblica, participar de culto de missões, participar de culto de evangelismo. Onde tiver um espaço que vai ter um louvor, uma adoração na sua congregação, na sua igreja, por assim dizer, um evento, você deve participar. Porque quando você se envolve, quando você congrega, quando você canta, quando você toca, quando você ajuda, quando você limpa uma cadeira, vai à igreja, quando você participa, congregar é muito mais do que vir a sentar e ver um culto. Congregar é participar. Congregar é se alinhar ao que está acontecendo. Congregai, meu povo, já dizia o profeta Joel. Congregai, meu povo, congregai, meu povo. Quer ficar de pé? Congregue. Não saia da sua congregação. Não deixe de participar dos cultos. Quantas pessoas são fracas porque elas participam, perdem uma santa ceia. Elas não participam, elas perdem um louvor abençoado, perdem uma palavra abençoada. E aí eu vou chegando a um outro determinado ponto muito importante para ficar de pé: santidade. Santidade. Santidade não é você ser melhor do que o outro. Santidade não é você ser mais santo do que o outro. Santidade é você ter um cuidado especial com a sua mente, com seus olhos, com suas mãos.
Santidade tem a ver com a santificação, com a preparação. Santidade tem a ver com a separação. Você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, mas você não vai fazer. Porque você é separado. Você tem que assumir essa posição de separação. Seja na sua escola, você tem que se posicionar. Todo mundo conta piada suja, piada pornográfica, ouve música pornográfica, ouve os funks pornográficos como sendo uma cultura. Você é da contracultura. Você não precisa escutar isso. Tem que se posicionar. Lixo é no lixo. Você tem que se posicionar. O jovem, a jovem, o homem, a mulher, o cristão deve se posicionar. Quando ele entende que para ficar de pé, ele precisa ser santo. E a Bíblia fala, no livro de Pedro, fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós temos aqui ações práticas, isso é prático. Por que é prático? Oração é prática. Oração não é ministério. Eu não tenho ministério de oração. Mentira. Não tem ministério de oração. Oração é sobrevivência. É igual arroz com feijão. Você vai sobreviver porque é igual arroz com feijão. Você vai comer todo dia. Oração é prática. Tem problema todo dia. Tem doença toda hora. Tem situação toda hora. Nós passamos por dificuldades. Passamos por lutas. Passamos por fracassos. Passamos por dívidas. Passamos por situações que nós não entendemos. Que nós jamais entenderemos. Mas aí vem o verso 10. Verso 13. O verso 13 fala que não vai vir nenhuma tentação que não fosse humana. Mas sabe quando que a gente vai saber? Se a gente estiver se cuidando. Esse recado, que toda prova que você passa seja mais difícil que nós venhamos a passar, Deus estará conosco, nós só aceitamos se estivermos nos cuidando. Cuidando para não cair. Porque se você não estivesse cuidando, orando, lendo a Bíblia, dando graças, congregando, santidade, santificação, se preparando, vai ser muito difícil você entender que uma doença que alojou na sua vida, na sua família, vai ser muito difícil nós entendermos que o mal que chegou, que um vento que passou, vai ser muito difícil a gente aceitar que nós vamos vencer. Por isso eu lhe falo hoje, nós vamos participar da ceia. Tome uma posição na sua vida. Faça ações práticas. Não fica só no blá blá blá. Não fica só pensando. Ações práticas. Dê uma ação prática. Volte para o Senhor. Ore, adore. Adore mesmo. Pratique. Pratique. Ações práticas para ficar de pé. Aquele que está de pé, ou pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Ações práticas. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, é uma ação prática. É uma ação prática. Nós precisamos ter essa ação prática. Amém? Glória a Deus. Eu quero cantar uma canção. Nós vamos cantar uma canção. Logo após essa canção, nós vamos participar da ceia. E a gente vai, pelo menos cantar uma parte dela. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. A gente vai cantar. Mas antes a gente vai estar em oração. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, estou orando agora por esta pessoa, Pai. Estou orando agora pela igreja, pela congregação. Estou orando, Pai querido, pedindo a Ti que nos ajude, Pai, a ficar de pé.
Pedindo a Ti que essas ações práticas, as quais nós falamos em nossa mensagem, Pai, venha a tocar no nosso coração de forma tão profunda que possamos, ó Pai querido, voltar o nosso coração para Ti. Deus, que em nome de Jesus temos um posicionamento hoje, Pai, agora, de Te servir, de Te adorar, e que ao participarmos dessa ceia do Senhor, nós possamos, ó Pai querido, sermos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, como está escrito na Tua palavra, Pai. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa fortalecer o Teu povo agora. Que seja mais que uma ceia, Pai. Que seja mais que um pão e um suco, Pai. Que seja algo que traga cura. Cura aonde precisamos ser curados. Libertação aonde precisamos ser libertos. Que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus.